A solidão dói. Ela não pede licença para entrar. Muitas vezes, aparece quando menos esperamos, numa noite silenciosa, no meio de um dia cheio de compromissos, ou até mesmo no instante em que deveríamos nos sentir cercados de pessoas. É como uma sombra que se estende sobre o coração, um vazio que insiste em nos lembrar que algo falta, que algo dentro de nós clama por companhia, por abraço, por escuta. Quem nunca sentiu esse peso silencioso? Quem nunca deitou a cabeça no travesseiro e desejou que alguém estivesse ali para dividir o silêncio da noite? Talvez você conheça esse sentimento de perto. Talvez esteja vivendo agora um tempo em que as mensagens não chegam, as ligações não tocam, os encontros se tornaram raros e, mesmo rodeado de gente, você se sente só. Essa é a dor da solidão. Uma dor invisível, que poucos enxergam, mas que consome a alma por dentro. E eu preciso te dizer algo. Deus sabe disso. Ele conhece o buraco no seu peito, as lágrimas escondidas, a sensação de que ninguém realmente entende você. O que quero compartilhar com você hoje não é uma fórmula mágica, nem uma palavra bonita para disfarçar o vazio. É algo muito maior. É a revelação de que, mesmo no silêncio mais profundo, mesmo na solidão mais cruel, há um Deus que permanece presente. Um Deus que nunca se ausentou. Você pode sentir-se abandonado por todos, mas nunca foi abandonado por Ele. Essa é a promessa. Essa é a esperança que eu quero que você guarde no coração. E se você chegou até aqui, é porque essa mensagem é para você. Não é por acaso que você abriu este vídeo. Não é coincidência que esteja ouvindo estas palavras. Existe um chamado de Deus para a sua vida hoje. Ele está dizendo: eu vejo você. Eu sinto a sua dor. Eu estou aqui. Talvez essas sejam as palavras que seu coração esperava ouvir há muito tempo. Na Bíblia, encontramos pessoas que viveram a solidão de maneiras intensas. O salmista Davi escreveu no Salmo 25:16: olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou só e aflito. Você consegue sentir o peso dessas palavras? O rei que liderava exércitos, que tinha fama e seguidores, confessou diante de Deus: estou só. Isso mostra que a solidão não escolhe classe social, não escolhe idade, não escolhe cenário. Ela simplesmente chega, mas, junto com o clamor de Davi, vem também a esperança. Quando a solidão nos sufoca, podemos clamar a Deus, porque Ele ouve. Eu sei que, quando estamos nesse lugar de vazio, parece que ninguém se importa. E talvez você até já tenha ouvido vozes dizendo que sua dor é exagero, que você deveria ser mais forte, que a solidão é frescura. Mas não é. A solidão é real. E o próprio Jesus passou por ela. No Getsemane, antes de enfrentar a cruz, Ele pediu aos discípulos que velassem com Ele em oração. Mas todos adormeceram. Jesus enfrentou sozinho o peso da sua missão. E na cruz, Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? A expressão mais profunda de solidão já registrada. Se até Jesus sentiu isso, por que nós não sentiríamos? Mas aqui está a diferença. Jesus passou pela solidão, para que nós nunca mais fôssemos verdadeiramente abandonados. Ele enfrentou o silêncio, para que nós sempre pudéssemos ter acesso à voz do Pai. Ele carregou a dor de estar só para que hoje você tivesse a certeza: eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Essa é a promessa dele para você, e eu quero que você respire fundo nesse momento. Sinta essas palavras entrando no seu coração como um bálsamo. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Existe um Deus que conhece cada detalhe da sua história,
cada lágrima que você derramou escondido, cada noite em claro que você suportou. Ele não apenas vê, ele se importa. E mais, ele está aqui agora, tocando o seu coração, enquanto você ouve esta mensagem. Eu sei que pode ser difícil acreditar. A solidão nos engana, nos faz pensar que fomos esquecidos, que não somos importantes para ninguém. Mas você é importante para Deus, importante o suficiente para que Ele se fizesse homem, vivesse a dor humana e entregasse sua vida por amor a você. Esse é o nível de amor que está disponível neste instante. Se essa mensagem já tocou em alguma parte do seu coração, eu quero que você escreva aí nos comentários: Amém, eu recebo o amor de Deus. Não é apenas um gesto simbólico, é um ato de fé. É como abrir uma janela em um quarto escuro e permitir que a luz entre. Faça isso, porque esse simples ato já começa a quebrar a mentira da solidão, que insiste em te aprisionar. Agora, imagine comigo, e se essa dor que você sente hoje for o início de uma transformação? E se esse vazio for, na verdade, um convite de Deus para algo maior? A solidão pode ser cruel, mas também pode ser a porta de entrada para a intimidade mais profunda que você já teve com o Criador. Muitos dos maiores encontros com Deus aconteceram quando homens e mulheres estavam sozinhos. Moisés encontrou Deus no deserto. Elias ouviu a voz suave do Senhor no silêncio da caverna. João teve as visões do Apocalipse, exilado em Patmos, isolado de todos. Isso significa que sim, a solidão dói, mas ela também pode ser o lugar da revelação. Quando tudo ao redor silencia, a voz de Deus pode finalmente ser ouvida com clareza. Quando todos se afastam, Ele se aproxima. Quando o coração parece vazio, Ele o preenche. E é isso que vamos experimentar juntos nesse vídeo. A transformação da dor em encontro, do vazio em plenitude, da solidão em presença. Mas para isso, eu preciso que você me acompanhe até o fim. Não desista no meio. Cada palavra aqui foi preparada para conduzir você a uma experiência real com Deus. E no final, faremos juntos uma oração poderosa que pode mudar sua vida para sempre. A solidão é um dos lugares mais paradoxais da vida. De um lado, ela nos fere, nos quebra, nos esgota. Do outro, pode se tornar a fornalha onde Deus refina o ouro da nossa alma. Quando olhamos para trás na história da fé, percebemos que muitos dos homens e mulheres que marcaram gerações tiveram seus encontros mais profundos com Deus em momentos de absoluta solidão, não porque gostavam dela, mas porque foi ali, no vazio, que descobriram a plenitude. Olhe para Moisés. Ele foi criado no palácio do Egito, cercado de luxo, poder e pessoas. Mas foi no isolamento do deserto, como um simples pastor de ovelhas, que Deus se revelou a ele em uma sarça ardente. O homem que parecia esquecido do mundo, apagado da história, era justamente o escolhido para libertar uma nação inteira. O que parecia o fim era apenas o começo. Essa é uma verdade que eu quero que você guarde hoje. A sua solidão não é prova de que Deus te abandonou, mas pode ser exatamente o sinal de que Ele está prestes a se revelar de forma nova. Agora, pense em Elias. Após enfrentar os profetas de Baal e ver o fogo cair do céu, ele entrou em desespero e fugiu para o deserto, desejando morrer. Sentou-se debaixo de um zimbro e disse: Basta, Senhor, tira a minha vida. 1 Reis 19:4. Você já se sentiu assim? Cansado? Sem forças? Desejando desistir? Elias conheceu essa dor, mas foi ali, debaixo daquela árvore, que um anjo o tocou, deu alimento e o preparou para caminhar 40 dias até o monte de Deus. E no monte, sozinho em uma caverna, Elias ouviu a voz do Senhor não no vento,
nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave. Esse é o Deus da solidão. Ele fala na sutileza, ele se aproxima no silêncio. E há ainda João, exilado na ilha de Patmos, afastado de todos, sem comunidade, sem amigos. Foi nesse lugar de isolamento forçado que ele recebeu as maiores visões do Apocalipse, revelações que até hoje alimentam a fé da Igreja. O que parecia o cárcere da solidão se tornou o portal da eternidade. Percebe o padrão? A solidão não foi sinal de rejeição, mas de preparação. O deserto, a caverna, a ilha, todos foram lugares onde Deus se revelou com intensidade. Isso significa que a solidão que você vive hoje pode ser o seu Patmos, o seu Horebe, o seu deserto transformado em altar. Mas eu sei, quando estamos no meio da solidão, é difícil enxergar isso. O coração aperta, a mente se enche de pensamentos escuros e parece impossível acreditar que algo bom possa nascer desse vazio. É aqui que precisamos nos lembrar de que fé não é sentir, é escolher confiar. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, podemos nos apoiar nas promessas de Deus. E uma das promessas mais poderosas está no Salmo 68:6. Deus faz que o solitário viva em família. O coração humano foi criado para a comunhão. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, é comunidade em si mesmo. Por isso, quando Ele nos criou, colocou em nós essa necessidade de pertencimento. Se você sente solidão, isso não significa que há algo de errado com você. Significa apenas que seu coração está lembrando que nasceu para estar conectado. E a boa notícia é, em Deus, esse anseio sempre encontra resposta. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas eu não aguento mais esperar. Já faz tanto tempo que eu oro, tanto tempo que eu peço companhia, tanto tempo que eu suplico por alguém. Eu entendo essa dor. O tempo da espera é pesado, principalmente quando a solidão parece nunca ter fim. Mas quero que você veja a história de Ana. Ela chorava sozinha no templo porque não conseguia ter filhos. A solidão dela não era apenas de pessoas, era de realização, de propósito. Mas foi ali, no silêncio das suas lágrimas, que Deus ouviu o clamor e lhe deu Samuel, um filho que seria profeta para a nação. Às vezes, o que mais desejamos não acontece no nosso tempo, mas, no tempo de Deus, o que Ele entrega sempre vem carregado de propósito. E enquanto isso não acontece, Ele mesmo se oferece como companhia. O Espírito Santo é chamado de Consolador, por um motivo. Ele vem preencher o vazio. Ele não deixa órfãos aqueles que clamam. E aqui quero abrir um parêntese. Se você sente que sua solidão é insuportável, se os pensamentos de desistência têm sido fortes, fale com alguém de confiança. Ore, sim, mas também converse com um amigo, com um conselheiro, com alguém que possa caminhar ao seu lado. Deus muitas vezes responde nossas orações através de pessoas. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Mas, voltando ao coração desta mensagem, eu preciso insistir. A solidão não é sentença, é cenário de transformação. Davi disse, no Salmo 139:7, Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Não há solidão capaz de afastar você dele. Você pode estar em um quarto escuro, em uma cidade estranha, em um coração vazio, mas ele está lá. E quero que você sinta isso agora. Feche os olhos um instante e imagine Jesus entrando no lugar onde você está. Imagine-o se sentando ao seu lado, olhando nos seus olhos e dizendo, você nunca esteve só. Eu caminhei com você em cada lágrima. Eu segurei sua mão em cada noite silenciosa. Essa imagem é cura. Essa imagem é verdade espiritual.
Se essa cena falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu sinto a presença de Deus comigo. Não é apenas um comentário, é uma declaração pública de fé. E quando você declara, o céu se move. Talvez você diga: mas eu não sinto nada. Está tudo bem. A fé não depende do que sentimos, mas do que cremos. Os sentimentos vão e vêm, mas a promessa permanece. Eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. E nesse momento, eu quero te lembrar de algo ainda mais profundo. Jesus prometeu o Espírito Santo como companheiro eterno. Ele disse, em João 14:18, não vos deixarei órfãos, virei a vós. Isso significa que a solidão pode até tentar, mas nunca vence, porque existe um Espírito que habita em você e que não vai embora. Eu penso em Paulo, preso, isolado, muitas vezes abandonado até pelos amigos. Ele escreveu a Timóteo: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Segundo Timóteo 4:16-17. Essa frase é um testamento da fidelidade divina. Quando todos somem, Deus permanece. Quando ninguém aparece, Ele se apresenta. Então, se hoje você se sente esquecido, quero que guarde isso. Você pode estar só, mas não está sozinho, porque há uma presença constante que nunca falha. E é nessa verdade que vamos caminhar até o próximo bloco. No bloco 3, nós vamos juntos transformar essas reflexões em oração prática, guiada passo a passo, para que você experimente agora mesmo o amor de Deus preenchendo sua solidão. Vamos invocar a presença dele, vamos sentir o toque dele, e você não sairá desse momento do mesmo jeito que entrou. Mas antes de irmos para o próximo bloco, eu quero deixar esse convite. Compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja lutando contra a solidão. Você pode ser resposta de oração para uma vida. A solidão pode ter marcado sua história, mas não precisa definir o seu futuro. Você já viu comigo, ao longo desta jornada, que homens e mulheres de Deus atravessaram desertos de silêncio, noites de abandono, cavernas de angústia, e em todas elas, a presença de Deus foi o fio que os manteve de pé. Hoje, esse fio também está diante de você. Você pode escolher segurá-lo e deixar-se conduzir pelo amor que nunca falha. Respire fundo. Deixe as palavras que vou compartilhar agora atravessarem não só sua mente, mas sua alma. Se puder, feche os olhos. Permita-se sentir. Imagine-se em um quarto escuro. Você está só, mas de repente, uma chama suave começa a iluminar o ambiente. Essa chama é a presença de Deus. Ela não invade com violência, mas aquece com ternura. Aos poucos, o frio da solidão vai se dissipando e você percebe que nunca esteve de fato abandonado. O Deus que sustenta o universo está ao seu lado, agora mesmo. E neste momento, eu quero orar com você. Senhor, eu te apresento cada pessoa que está ouvindo estas palavras. Tu sabes da dor da solidão que aperta o coração. Tu vês as noites em claro, os abraços que faltam, os silêncios que machucam. Pai, derrama agora o teu amor sobre esta vida. Que o vazio seja preenchido pela tua presença. Que o choro se transforme em consolo. Que a ausência se converta em encontro. Espírito Santo, vem como consolador. Abraça essa pessoa onde ela está. Mostra que ela não está só. Mostra que tu és o amigo fiel que nunca parte. E que, a partir de hoje, essa solidão seja transformada em intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, escreva nos comentários: eu acredito. Não é apenas uma frase. É um ato de fé. É dizer em público que você escolhe crer que Deus está com você. Que sua solidão não tem a última palavra. Que sua história ainda está sendo escrita pelo Autor da vida.
E lembre-se, sempre que a solidão bater à sua porta, volte a esta oração, volte a esta promessa. Você não precisa caminhar sozinho. Existe uma comunidade de fé aqui. Existe um Deus que habita dentro de você. Existe uma promessa de eternidade. Antes de encerrar, quero que você leve esta palavra no coração. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Essa não é uma possibilidade. É uma certeza. Você pode acordar sozinho, mas nunca acorda sem Ele. Você pode adormecer em silêncio, mas nunca adormece abandonado. O amor dele é constante, eterno, imutável.